Olá pessoal, meu nome é Flávia Melani, sou procuradora da Fazenda Nacional. Estou fazendo uma sequência de vídeos curtos aqui no YouTube do Aprovação PGE para dar algumas dicas de estudo e batermos papo aqui sobre os mais diversos assuntos que nos afligem nessa trajetória de estudos para concurso. Hoje eu separei como tema a temática dos cronogramas. Como fazer um bom cronograma? Eu separei 5 dicas sobre como organizar o seu próprio cronograma e espero que vocês aproveitem e utilizem, coloquem elas em prática aí o quanto antes. A primeira coisa, pessoal, que é imprescindível para se ter um bom cronograma. Vocês precisam mapear a rotina de vocês e ter uma plena convicção de quantas horas por dia vocês vão conseguir destinar aos estudos para concurso, de modo a ter uma carga horária fixada de estudo diário que seja factível. Nesse ponto, eu gostaria de ressaltar que uma carga horária factível, ela não tem que ser uma carga horária mínima. Vocês não podem analisar a rotina de vocês e pensar, vou pra academia, leio um livro, assisto uma série, vou trabalhar, volto, então acho que vão sobrar 2, 3 horas do meu dia. Não é assim, pessoal. Analisem a sua rotina, retirem da sua rotina tudo aquilo que vocês puderem e que for negociável, dando sempre prioridade ao estudo para concurso. E com base nessa análise, você define a carga horária possível dentro dessa sua realidade, que é própria e se difere aí a depender de cada pessoa. Segunda dica, pessoal, estudem sempre uma matéria por dia. Na hora de montar o cronograma, dedique ali um dia para somente uma matéria. Vocês não precisam definir, por exemplo, segunda constitucional, terça administrativo, quarta empresarial, quinta sempre tributário, porque isso não vai funcionar. Não existem somente 7 matérias a se estudar. Então, tenha uma ordem de estudo. Então, primeiro lugar, constitucional, segundo, tributário, terceiro, processo civil, quarto, empresarial e assim vai. Quando você completar um ciclo dessas matérias, vocês retornam e fazem aí o estudo contínuo e não necessariamente você vai estudar no mesmo dia da semana a mesma matéria, mas sim terá uma frequência e cronologia certa, sempre com uma matéria por dia. Pessoal, não subestimem o poder de se estudar uma matéria por dia. A gente não está acostumado na escola, na faculdade, a ter contato com somente uma matéria. A gente pensa que é muito cansativo, mas no estudo para concurso é muito efetivo. Você vai conseguir ter uma profundidade naquela matéria e avançar mais rapidamente, não confundir os temas, já que são muitas matérias, muitos temas para se estudar. Então essa é uma dica que ela é muito importante e quando você começar a aplicar, vai perceber a diferença. Terceira dica, pessoal, definida a sua carga horária, tendo em mente sempre o estudo de uma matéria por dia, o próximo passo é fazer uma boa distribuição dessa carga horária disponível entre os 4 pilares da aprovação. Quais são esses 4 pilares, pessoal? No estudo para concurso, sobretudo de procuradorias, é imprescindível que você, em um mesmo dia de estudo, passe pelos 4 vetores de absorção de conteúdo. O estudo do PDF da doutrina, o estudo de jurisprudência, o estudo da lei seca e a resolução de questões. São esses 4 pilares que precisam sempre estar presentes no seu estudo. Então, eu vou trazer um exemplo prático que foi o meu. Eu estava 4 horas por dia dentro da minha rotina, eu já advogava, antes eu estagiava, então 4 horas era o tempo máximo que eu conseguia fazer e era o que era factível para mim. Com essas 4 horas, como eu distribuía meu tempo? Metade do tempo, cerca de 2 horas, era destinado à doutrina, no caso ao PDF aqui da aprovação PGE. Esse PDF ele é bem completo e, via de regra, as doutrinas focadas em concurso já vão vir com um pouco dos outros pilares. Então, já vai ter, em certa medida, uma jurisprudência principal, os artigos principais e algumas questões. Mas não é sempre. Então, é importante vocês terem em mente que o mais relevante, a carga horária principal, deve ser do PDF da doutrina. Eu distribuía cerca de 50% e eu utilizo isso como dica para vocês. Os outros 50% eu distribuía nos outros 3 pilares. Então, no meu caso, era cerca de 40 minutos para a lei seca, 40 minutos para a jurisprudência e 40 minutos para a resolução de questões. Então, é uma média de 50% doutrina e os outros 50% mais ou menos distribuído de forma igualitária nos outros pilares.
Claro, e é importante já desmistificar, nada é receita de bolo. Isso vai muito depender também, essa distribuição, para qual matéria do dia você está estudando. Existem matérias que são estritamente doutrinárias, que não vai ter uma lei seca correspondente, então você vai dedicar mais tempo ali para a jurisprudência daquela matéria, ou mesmo para a doutrina pura, vai fazer mais questões. Há outras matérias, por sua vez, que é lei seca pura, então você não precisa dedicar tanto tempo para doutrinas, talvez nem tenha tanta doutrina explicando, porque é muito lei seca mesmo. Exemplo, a LINDB, é importante a leitura da LINDB, até há a doutrina que trata sobre ela, mas a doutrina ela não tem muito o que dizer além do que está na lei. Então esse tempo pode ser mais reduzido, com foco maior na lei seca e nas questões. Também não tem muitos artigos ali que são controvertidos ao ponto de ter muita jurisprudência. Sempre tenham em mente isso. O estudo, você precisa, no seu estudo, ter autonomia, você precisa ser proativa de analisar o que você está estudando e fazer adequações. Mas é sempre importante que dentro no meu caso, as 4 horas, mas dentro da sua carga horária, você faça uma divisão de modo a passar por todos aí os pilares que eu mencionei. Quarta dica, pessoal, e talvez uma das mais importantes. Revisão. Você precisa sempre prever no seu cronograma o momento de revisão. Claro que, assim, existem vários métodos de revisão, depois a gente pode tratar sobre eles num vídeo próprio, mas o que eu quero dizer é de tempo destinado a ela. O que eu indico? Um dia da semana para você revisar por alto o que você viu no decorrer dos últimos 6 dias, então trazendo aqui um estudo de segunda a domingo. Você avança no conteúdo de segunda a sábado e no domingo você dedica aí o tempo de estudo à revisão desses temas estudados, que pode ser até uma revisão por meio da resolução de questões, da leitura dos grifos principais ali que você fez durante a semana. E além dessa revisão semanal, uma outra dica é dedicar uma semana inteira quando se completar um mês de estudo para a revisão. Então, você avançaria 3 semanas no estudo e na quarta semana, quando completaria um mês, você ficaria somente na revisão. Então, é uma semana cansativa, assim, quando eu estudava dessa forma. Então, quando chegava a semana da revisão, era muito cansativo, mas é muito importante. E isso, pessoal, vai se dar, essa semana toda dedicada à revisão, ela vai se dar enquanto você está formando a sua base. Porque vai chegar um momento em que o seu estudo todo é somente uma revisão. Então, depois, por exemplo, você encerrou a matéria de constitucional, tributário, você vive numa constante revisão. Então, você vai estar sempre passando por matérias que você já viu. Então, essa lógica de 3 semanas avançando e uma semana só revisando, não vai fazer mais sentido em dado momento que você vai somente revisar. Quando você chegar nesse momento de somente revisão, você está chegando também mais próximo à aprovação. Mas não negligencie a revisão, que é o ponto mais importante no estudo para concurso. Sem a revisão, sem a retenção do conteúdo, você não vai ter êxito em provas de procuradoria nem de nenhum outro concurso. Por fim, pessoal, quinta e última dica é: organize, tenha o controle e organização dos seus estudos. Então, todas essas dicas que eu coloquei, coloquem no papel. Eu sempre tinha, na minha época de estudo, uma folha A4 de divisão de dias da semana. Era um mês, a folha A4 ela representava um mês, tinha lá de segunda a domingo, todos os dias do mês, então 4 semanas, ao todo ali 30 dias. E eu ia escrevendo, segunda, dia 1º. Estava previsto, né? Isso já era previsto de antemão, que eu ia estudar constitucional, na segunda, terça era tributário, quarta era administrativo, enfim. Quando eu pegava esse papel pela primeira vez, eu já escrevia tudo que eu ia estudar durante a semana. Isso já era pré-estabelecido. Eu também tinha pré-estabelecido as horas que eu ia estudar durante a semana. Mas assim que eu finalizava um dia de estudo, eu pegava esse material e fazia as minhas anotações. Então, olha, hoje eu estudei constitucional, segunda-feira, e eu estudei controle de constitucionalidade. Ficou pendente a leitura de jurisprudência, pode acontecer. Eu sempre controlava os meus estudos. Isso faz toda a diferença, porque quando você vai voltar em constitucional, que vai estar logo ali, basicamente, uns 8 dias, 7 dias depois que eu voltava em constitucional, eu pegava, eu li controle de constitucionalidade, tá a próxima matéria, sei lá, poder executivo, mas antes de começar o poder executivo, eu vou ler a jurisprudência de controle de constitucionalidade que ficou pendente. Ou então, a despeito aí da gente fixar uma carga horária e esperar cumpri-la, pode ser que exista um dia ativo que você tenha estudado 2 e não 4 horas, que era o que eu previ. Então, isso estava anotado. Então, hoje eu estudei administrativo, eu tinha que estudar 2 horas,
de licitações, tinha que estudar 4 horas, somente consegui estudar 2 horas. A próxima vez eu vou matar essas mais 2 horas de licitação antes de passar para a próxima matéria. A organização e o controle do seu estudo é muito importante. E eu não jogava fora essa folha, não. Então, eu estava sempre com essa folha em mãos, todos os meses que eu ia passando, eu ia anotando, eu precisava relembrar se eu estudei, qual foi a última vez. Às vezes a gente sente falta, nossa, tem tempo que eu não passo por essa matéria, deixa eu ver a última vez que eu estudei aqui. Vou antecipar ela, porque ela tem um grau maior de incidência, né, mais importante. Então, você ter esse controle do seu estudo, a anotação constante, regular, é muito importante, pessoal. Esse é o panorama geral, espero que vocês utilizem essas dicas para elaborarem o seu próprio cronograma, que é aí uma das ferramentas principais para você alcançar o êxito no concurso. Qualquer dúvida, mandem aqui, podemos trocar ideia, seja pelos comentários, seja no meu Instagram, no Instagram da Aprovação PGE. Espero que vocês também tenham gostado dos vídeos, deem dicas aqui para que eu faça mais e até a próxima.